Bom, olá a todos. Meu nome é Marcelo Botelho, eu sou professor da FEA USP Ribeirão Preto e estou aqui hoje com vocês para fazer a abertura desse webinar sobre a nova norma de receitas e instrumentos financeiros. Na verdade, eu não estou no estúdio com os outros professores, vocês já vão vê-los, o professor Silvio e o professor Godoy, porque eu estou fazendo pós-doutorado. No momento eu estou aqui nos Estados Unidos, no MIT, fazendo um pós-doutorado na área de contabilidade financeira, mas devo estar retornando para Ribeirão a partir do meio do ano. Mas vamos lá, né? Por que é importante a gente pensar nessa questão das receitas e dos instrumentos financeiros? Essas são duas normas recentes, mas que já estão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018 e que trazem algumas dúvidas e principalmente alguns detalhes que as empresas precisam ficar atentas. Então, a gente tem uma mudança na forma de reconhecer receita, principalmente algumas situações que transformam isso em casos mais complexos, e temos também algumas situações em que os instrumentos financeiros vão ter classificações e contabilizações um pouco diferentes. Então, eu vou passar a palavra para os meus colegas que estão aí em Ribeirão. Eu vou ficar no chat aqui com vocês devem estar me vendo aí, Marcelo Botelho, na participação do chat. E aí, se vocês tiverem dúvida, podem mandar no chat, eu vou estar aqui também para responder online por texto as dúvidas de vocês, tá bom? Um abração, pessoal, e boa apresentação aí para os meus colegas. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Carlos Godoy e esse é o professor Silvio Nacal. Nós somos também coordenadores do MBA Contabilidade FRS e EAD, aqui da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, juntamente com a Fundace. Bom, a nossa proposição hoje é discutir com vocês um pouco das duas das mais novas normas de contabilidade emitida pelo CPC, agora recentemente, já válida agora para 2018. Então, a nossa proposta é discutir com vocês algumas coisas em torno de 30 minutos de discussão sobre esses dois pronunciamentos, ok? O CPC 47 sobre receitas e o CPC 48 sobre instrumentos financeiros. Bom, desse conjunto de pronunciamentos que vocês talvez já tenham conhecimento, esses dois pronunciamentos que agora a gente vai passar a discutir, passar a dar uma explanação para vocês, são dois dos principais pronunciamentos do conjunto de normas de contabilidade internacional. O CPC 47 sobre receitas, parece que é um novo texto, evidentemente é um novo texto, uma nova norma, CPC 47, IFRS 15, a norma internacional. Mas, professor Silvio, há um novo tratamento contábil sobre receitas? Bom, boa noite a todos. Sim, nós temos um novo texto, né, a IFRS 15, o CPC 47. Esse novo texto abrange não só o conteúdo do CPC 30, né, sobre receitas, mas também o CPC 17, contrato de construção, né, o ICPC 02, contrato de construção do setor imobiliário, o ICPC 11, recebimento de transferências, né, de ativos de clientes. Então, assim, ele tem uma abrangência maior, né, tratando das coisas que tinham relação com o cliente. Então, essa norma nova agora passou a se chamar receita de contrato com o cliente, correto? Abrangendo essas questões todas. Então, desde uma venda de uma mercadoria à vista, né, uma simples mercadoria numa empresa comercial, até a construção de uma ponte, tá certo? Então, isso tudo está abrangido dentro do CPC 47. Okay. O que acontece? O texto é completamente novo, né? Assim, você não tem nada que foi copiado das antigas normas, né? Basicamente porque a abordagem sobre o assunto mudou um pouco, né? Então, a unidade de análise
da norma deixou de ser a transação de venda de bens e a transação de venda de serviços, de prestação de serviços, passou então a ser a unidade de análise, o contrato com o cliente. Okay. Né? Então, o que se vai examinar aí é, bom, como é que está o contrato com o cliente? Claro, existe uma definição de o que é cliente, então nem toda transação que é realizada, né, com a outra parte é uma transação realizada com o cliente, existe uma definição sobre cliente, tá certo? Então, a unidade de análise passa a ser o contrato com o cliente. O que acontece? É possível que você tenha mais de uma coisa, um produto ou um serviço sendo ofertado, sendo oferecido, né, ou estando dentro do contrato, dentro de um mesmo contrato. Então, aí a norma traz um tratamento a respeito, né, de como é que funciona a contabilização dessas receitas com clientes. Né? Bom, o texto é completamente novo, né? Então muda o texto, por exemplo, dos critérios de reconhecimento. Então, antes a gente tinha muito claramente os princípios a respeito da transferência de riscos e benefícios e o envolvimento continuado na gestão dos bens. Então, esse era os principais critérios para se fazer o reconhecimento de uma receita, tanto de venda de bens como de prestação de serviços, né? Bom, agora, como a unidade de análise passou a ser o contrato, né? Então, quando é que a gente reconhece, né, uma receita? É com a satisfação de uma obrigação de desempenho, né? Então, a obrigação de desempenho foi satisfeita? Bom, primeira coisa, a gente precisa saber quais são as obrigações de desempenho que estão previstas naquele contrato. Então, é possível que haja mais de uma obrigação de desempenho prevista naquele contrato. Por exemplo, eu tenho lá um pacote de telefonia, né? Então, ali pode ser que a gente esteja prevendo a entrega de um celular e também a prestação de telefonia, prestação de serviço de telefonia ao longo do tempo, certo, né? Dentro do mesmo contrato. Então, é preciso primeiro identificar quais são essas obrigações de desempenho e só pode ser reconhecida a receita quando essa obrigação de desempenho, cada uma delas, for satisfeita, né? Então, eu satisfaço a obrigação de desempenho quando eu entrego a mercadoria, entrego o celular para o meu cliente e satisfaço a obrigação de desempenho de prestar o serviço de telefonia à medida que eu vou prestando o serviço, tá certo? Então, esses passaram a ser os critérios de reconhecimento. Então, essa satisfação pode ser, inclusive, ao longo do tempo, né? Então, eu estou construindo uma ponte. Eu vou reconhecer essa receita ao longo do tempo. Mas se vocês forem perceber bem, o texto é novo, mas o tratamento continua muito semelhante. Pois é, essa é a minha pergunta. Eu estou vendo uma semelhança muito grande no antes e depois aqui. Né? Muito semelhante. Então, a gente não consegue identificar grandes mudanças efetivamente nessa norma, né? O que há bom, nós temos talvez uma explicação melhor, né? Um esclarecimento maior sobre como é que essas normas, como é que esses critérios devem ser aplicados, né? Eu acho que essa é um ponto importante aqui do CPC 47. Os critérios de mensuração também têm um texto novo, né? Ou seja, antes a gente tinha a mensuração pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. E aí depois passou então a ser o valor do preço da transação. Bom, é claro que você vai ver, contraprestação também, né, está previsto o preço, né? Então, certo. É a mesma coisa? Basicamente é a mesma coisa, correto? O preço da transação é muito equivalente, na grande maioria das situações, né, à contraprestação recebida ou a receber. Eu vou falar um pouco mais sobre alguns pontos de mensuração, porque aqui nesse ponto é que há algumas novidades. Certo, né, tá? Certo. Então, esses são os pontos aqui que eu queria falar sobre as novidades que eu vejo de fato no CPC 47. Né? Ou seja, eu trouxe para vocês 4 novidades que eu gostaria de apontar, né? A primeira é a contraprestação a pagar ao cliente. Também é uma questão de mensuração, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma companhia aérea, então o cliente tinha feito uma reserva de voo, tá certo? Mas aí, por algum motivo, ele já tinha pago, né? Por algum motivo ele não voou, certo? Ou por culpa da companhia, etc. Se houve algum problema, o cliente não voou. Perfeito. Bom, aí a companhia diz, não, eu vou te reembolsar, correto? Vou te reembolsar. Qual deve ser o tratamento para esse reembolso? Né? Na verdade, a gente não tinha um tratamento muito claro sobre isso. A norma diz, olha, você deve fazer uma redução no preço da transação, ou seja,
não houve receita. Como o equivalente a não haver a receita, né? Você tinha uma receita, aí você faz uma redução do próprio valor daquela transação, então reduz a zero, né? Então a gente não tinha exatamente um tratamento para essa contraprestação a pagar, né? Esse valor vai ficar lá no passivo. Uma outra novidade é a contraprestação variável, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um bônus a ser pago pelo cliente caso uma obra seja concluída em determinado prazo. Então, eu fui contratado para construir uma ponte e aí dentro do contrato está previsto o seguinte, olha, eu vou receber um bônus caso eu termine a obra em 11 meses. Perfeito. Se eu terminar essa obra em 11 meses, eu recebo esse bônus. Então, tem essa condicionante, correto? Como é que a norma trata essa questão agora? Né? Deve ser reconhecida apenas se for altamente provável que não será revertida quando a incerteza for resolvida. Ou seja, quando é praticamente certo que você vai receber esse bônus. Se você está chegando próximo do 11º mês, o seu cronograma está em dia, certo? Ou você está até antecipando né, o seu cronograma e é quase certo que você vai receber essa contraprestação variável, certo? Então, essa é uma coisa que não tinha na norma. Né? Então, deixa eu... no primeiro ponto, a questão basicamente ali era o valor. O valor. E nesse segundo ponto é o time. É isso mesmo, senhor? Não, é porque aqui ele é um a mais, né? Um valor a mais que vai ser pago pelo cliente, certo? O cliente vai te dar porque é um incentivo, certo? Para que o prestador de serviço, aí no caso, faça a obra dentro do tempo, porque isso pode ser importante para o cliente. Mas o tempo aqui é fundamental nessa sua observação. Perfeito, certo? Perfeito. Bom, terceiro, custos incrementais. Então, por exemplo, tem lá a comissão de vendas que são pagas em contratos de longo prazo. Isso é mais aplicável a contratos de longo prazo, né? Porque no curto prazo não é tão aplicável, não é tanto o problema, tá certo? Então, a norma diz que essa comissão que é paga, né, pode ser reconhecida como um ativo, certo? Então, esses custos incrementais que você tem com o fechamento do contrato com o cliente podem ser reconhecidos como ativo, não tinha tratamento para isso anteriormente. E alterações no preço da transação, então, por exemplo, redução no preço após o início do contrato a pedido do cliente. Então, digamos, eu comecei um contrato e aí, então, tinha fechado um preço dentro do contrato, foi iniciado o contrato para prestação de serviço, por exemplo, teve entrega de produto e prestação de serviço junto naquele contrato. Então, eu entreguei o produto e comecei a prestar o serviço, mas aí o cliente falou, olha, não tem jeito de reduzir o preço e tal, vamos revisar esse contrato, ok? Então, como é que faz, nesse caso, na norma, né? O que a norma trata? Como a unidade de análise é o contrato, o que a norma diz? Ela diz, olha, você vai ter que fazer uma redução nesse valor, nesse preço, né? Para todas as obrigações que você tinha previsto no contrato. Então, é uma coisa curiosa, porque se você já tinha reconhecido uma receita da venda da entrega de bens, né? Antes, e começou já a prestar o serviço prestar o serviço para o cliente, você vai ter que fazer a redução de todo o preço, inclusive daquele que já foi realizado, certo? Então, vai ter que reduzir o valor do preço daquela mercadoria que você entregou, certo? Você vai ter que fazer uma alocação desse preço da transação que está previsto no contrato para todas as obrigações que estão previstas nele. Né? Então, isso pode levar a retroagir essa receita que tinha sido reconhecida. Ok? Pois é. Bom, isso é sobre alguns pontos, né, que eu queria destacar sobre o CPC 47, mas acho que você também tem alguns pontos para ser destacados a respeito do CPC 48 de instrumentos financeiros, né? Ok. Bom, o CPC 48, ele passou a valer a partir de janeiro de 2018, e ele é o IFRS 9, né, sobre instrumentos financeiros. Interessante, primeira coisa a destacar aqui é o nome, né, do pronunciamento, é instrumentos financeiros. Parece que ele vai abordar tudo. Vai abordar mensuração, reconhecimento, hedge, trading, apresentação, divulgação, mas o propósito do CPC 48 é
falar de reconhecimento e mensuração. E, evidentemente, a parte de hedge. Em substituição, então, ao 38. Ele, mais ou menos, ele vem substituir parcialmente o CPC 38, que é a norma anterior sobre isso. Repare o nome. Instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração. Então, o propósito do CPC 48 é, de fato, substituir o CPC 38. Mas a denominação dele, reparem novamente, que não aparece reconhecimento e mensuração. Então, por que substituir mais ou menos? É porque ficaram algumas coisas de fora do CPC 48 que o CPC 38 contemplava. Principalmente a parte de macro hedge, que é aquele hedge feito de todos os ativos e os passivos, envolvendo principalmente o patrimônio líquido de instituições financeiras, o chamado macro hedge, né, que é esse hedge de todo o balanço ou de toda a estrutura de investimento e financiamento de uma organização, normalmente uma empresa do setor financeiro. Né? Então ficou de fora. Então a norma permite que você use o CPC 38 para hedge. Né? Ainda ela permite isso, que você recorra ao CPC 38 quando você estiver falando sobre hedge, quando você estiver tratando sobre hedge. Okay? Mas, evidentemente, é uma escolha da companhia, uma escolha da empresa, usar o 48 integralmente, ou, quando for tratar de hedge, usar os preceitos de hedge do CPC 38. Bom, então, o CPC 48 é a nova norma. CPC 48 vai falar de reconhecimento e mensuração, e aí dentro vai falar, evidentemente, de hedge, o hedge accounting, ou contabilidade de hedge. Ok? Bom, então, o eixo central do reconhecimento e classificação do CPC 48 continua o mesmo. Primeiro, a empresa, ao se deparar com um instrumento financeiro, lá, investimento, um financiamento, ela tem que, evidentemente, definir se aquilo é para hedge ou não é hedge. Então, esse é um preceito básico que já existia no CPC 38. É hedge. Eu vou fazer hedge ou não vou fazer hedge. Isso é um instrumento, é um objeto de hedge, sim ou não? Daí, definindo se isso é hedge, ela vai escolher, continua a opção dela, a opção dela definir se ela vai usar a contabilidade de hedge ou não usar a contabilidade de hedge, como existia no CPC 38. Então, é a primeira coisa. É hedge ou não hedge? Sim, é hedge. Agora, eu vou fazer a contabilidade do hedge? E aí eu tenho todo um processo de mensuração e de divulgação dos instrumentos financeiros dentro do CPC 48, especificamente para a contabilidade do hedge. Ok? Então, essa divisão, hedge ou não hedge, continua. Né? Então, a gente vai discutir agora pensando de forma geral, né? A parte geral, que é a parte não hedge. Ok? Então, o que a gente tinha antes no CPC 38, Silvio, era a intenção da gestão ou da intenção da empresa quanto ao que ela pretendia fazer individualmente com o instrumento. Então, a gente tinha alguns exemplos clássicos de uma empresa que adquiriu 5 debêntures da Vale do Rio Doce, por exemplo, e cada um desses instrumentos tinha um tipo de classificação diferente. Eu vou ficar até o vencimento, eu vou negociar a primeira oportunidade. Não, esse aqui eu vou segurar ele, vou manter ele. A partir do momento que eu tiver uma dificuldade financeira, eu vou negociar para suprir essa minha deficiência de caixa. Aí, no CPC 48, vem e trata isso de forma diferente. A minha sensação é de que o CPC 48 tenta se aproximar um pouco mais da gestão de risco, a gestão dos ativos financeiros, a gestão dos investimentos das empresas. Essa é uma sensação que eu tenho. Porque o que prima para você classificar os instrumentos financeiros é como a empresa faz a gestão desses instrumentos financeiros. E, complementando, quais são as características do fluxo de caixa daquele instrumento financeiro. Então, o modelo de gestão, como que eu faço a gestão de risco, gestão de investimento, atrelado às características do fluxo de caixa. Que característica? Característica contratual.
É o que foi contratado. Olha, eu posso comprar um instrumento de dívida que eu invisto R$1.000 e vou ter de volta esse R$1.000 ao final de 5 anos. Lógico, acrescido de uma remuneração, os juros. Eu posso ter um outro tipo de instrumento financeiro que eu invisto 900 e vou ter os R$1.000 ao final de 5 anos. Ou eu posso ter esses dois que eu vou ter rendimentos, eu vou ter pagamentos ou recebimentos periódicos a cada 6 meses de uma remuneração. Mas o contrato, né, o acordo, né, o contrato do fluxo de caixa, o que foi contratado do fluxo de caixa é fundamental para definir a forma de classificar e reconhecer isso tudo. Então, 2 coisas básicas. O modelo de gestão está sendo levado para você definir a classificação, reconhecimento e a mensuração, e a característica do fluxo de caixa contratual do instrumento financeiro, tá certo? E aí, essa característica do fluxo de caixa, as principais coisas é você tentar identificar e comprovar se dentro desse fluxo de caixa contratado existe apenas pagamento de juros e de principal. Isso é fundamental. Então, tem que se identificar se ali é juros contratado e pagamento de principal. Alguma coisa que for diferente disso, já cai numa classificação diferente. E do outro lado, né, eu tenho a negociação, a possibilidade de negociar um instrumento financeiro, também isso é importante. Eu quero negociar um instrumento financeiro. É um instrumento patrimonial ou é um instrumento de dívida? Eu quero negociar ele a primeira e melhor oportunidade que surgir na minha frente, né, no mercado. E eu vou negociar. Então, veja só. Então, como é que eu faço a gestão dos meus investimentos? Olha, eu faço investimento e fico até o final dele. Normalmente a gente fica até o final. Veja, olha, essa palavra minha, normalmente, tem muito mais importância do que propriamente a palavra quer dizer. Por quê? Porque para eu avaliar o modelo de gestão, não é a declaração da empresa. Meu modelo de gestão é este. Não é o que ela fez. É o que normalmente ela fez no passado que vai caracterizar esse modelo de gestão. Então, isso é importante. Então, modelo de gestão, característica do fluxo de caixa, né? Se há pagamentos periódicos, se há pagamento de principal, como isso é feito, se segue o contrato, e quando eu negocio, se é que eu quero negociar isso tempestivamente. Tá? Então, isso é fundamental para essa classificação. Então, nessa classificação, do CPC 38, eu sempre brincava com os alunos de graduação, que dizia que das 4 principais classificações que nós tínhamos no CPC 38 para instrumentos financeiros, apenas uma tinha um nome. Então, eu vou para frente um pouquinho, aí a gente vê aqui, depois eu retorno. Veja só. A primeira classificação, valor justo pelo resultado. Isso não é nome de classificação. Isso é a forma de mensurar e o que eu faço com a variação do valor. E onde eu reconheço o resultado. Pois é, o que eu faço com a variação? Eu jogo para o resultado. Olha a segunda, mantido até o vencimento. Isso não é o nome da classificação. E também não é forma de mensurar, Silvio. Isso é a intenção. Eu vou ficar até o vencimento. Aí na terceira, pula a terceira, vamos para a última. Disponível para venda. Isso é intenção. Não é forma de mensurar, nem fala o que eu faço com a variação da variação do preço do ativo e com o seu fluxo de caixa. Porém, a terceira é a única que me dá, de fato, uma classificação. É um empréstimo irrecebível. Né? Aí, o que vem o CPC 48? Aí eu volto um pouquinho. O que ele fala? O CPC 48 não fala da intenção, não fala a classificação. Ele fala como mensura. Ele só fala 2 coisas. Custo e valor justo. Ué, custo é valor justo, não tem outra classificação. Ah, mas são só 2? Não. São 3, na verdade, porque esse valor justo, ele pode a variação do instrumento financeiro para o resultado, ou ela vai para o patrimônio líquido. E a outra classificação, a terceira, é custo amortizado, como já existia, como quando você queria ficar com o instrumento até o final, até o vencimento. Ou quando era um empréstimo irrecebível, né? Mas aí a grande diferença aqui
E aí a aproximação pelo modelo de gestão dos investimentos da empresa que eu percebi olhando de forma mais detalhada o CPC 48. O que você tinha no CPC 38? Você tinha que primeiro tentar, não necessariamente nessa ordem, classificar se o instrumento era valor justo. E a variação dele ia para o resultado. Verificar se você tinha a intenção de mantê-lo até o vencimento, ou se era um empréstimo recebível. Tentar classificar nesses três, Silvio. Classifiquei nos três, qualquer um dos três, pronto, ok. Se eu não conseguir colocar no valor justo, não vai classificar, não vou reconhecer como mantido até o vencimento. E não há empréstimo recebível, eu jogo para disponível para venda. Ou seja, por que está em amarelo ali no CPC 38? Porque era uma classificação residual, era uma sobra. Eu não consegui nenhum dos três acima, joga para disponível para venda. E também fazia a seguinte conotação: você pode substituir o disponível para venda como eu não sei o que eu faço. Sim. Eu não sei o que eu faço, eu não tenho uma ideia muito certa do que eu vou fazer aqui. Então eu vou jogar, você joga disponível para venda. É isso que falava o CPC 38. Lógico, eu estou ironizando um pouco. Aí vem o CPC 48 e vem... Eu acredito que arrumar isso aí. E aí eu consegui entender melhor. Tá? Por que a classificação no CPC 48? Bom, o custo amortizado nos dois, no que eu tinha no mantido até o vencimento e empréstimo e recebível, se mantém. Então, o custo amortizado, como era antes, não mudou nada. Então, eu vou tentar classificar um instrumento financeiro por qualquer uma dessas três classificações. Eu vou analisar o meu modelo de gestão, vou verificar o meu modelo de gestão e vou analisar a característica do fluxo de caixa contratual. Evidentemente que custo amortizado, o que vai pesar mais ali é a característica do fluxo de caixa contratual, porque é um empréstimo recebível, mantido até o vencimento. Ora, só pode ser um instrumento de dívida. Né? Eu comprei um instrumento de dívida, da qual eu vou ter direito a receber juros e principal. Então, eu vou analisar a característica desse fluxo de caixa, custo amortizado. Ok? Agora, pode ser que eu queira efetivamente negociar esse instrumento. Eu não quero manter o teu vencimento, né? Então, eu quero negociar. Aí, ele vai ser valor justo. Aí, vai para valor justo. Ok? Então, vejam só. Esse instrumento de dívida, que esse exemplo de instrumento de dívida que eu vou avaliar pelo custo amortizado, eu posso... não é que eu tenho a incerteza do que eu vou fazer com ele. A minha intenção é receber fluxo de caixa contratual durante a vida dele. Porém, e se eu tiver um problema de liquidez? Eu não vou negociar? Será que as empresas ficavam amarradas na regra do CPC 38? Eu quero ficar até o vencimento. Mas eu estou com problema de liquidez. O que eu vou fazer? Não vou vender a fábrica. Vendo o instrumento. Exatamente, é o mais líquido. Né? Pois é. Então, o que a norma diz, então, passou a dizer o seguinte: olha, se você deseja receber fluxo de caixa contratual, mas se porventura você precisar negociá-lo, você vai negociar. Você vai reconhecer esse instrumento por valor justo. E a variação dele vai para o patrimônio líquido em outros resultados abrangentes. Eu falei, poxa, mas parece ter uma lógica muito cabal nesse negócio. Por quê? Porque o que normalmente ocorre é isso. A empresa quer flexibilidade de poder fazer, de realizar o seu fluxo de caixa do jeito que ela quiser, ou para ficar até o vencimento, ou para negociá-lo. Então, a classificação residual do CPC 38 passou a ser valor justo pelo resultado. Eu vou tentar classificar, então, eu vou analisar o fluxo de caixa contratual e vou verificar o meu modelo de gestão. Vou classificar, por exemplo, em custo amortizado, porque a minha intenção é receber fluxo de caixa contratual. Não. Eu quero receber fluxo de caixa contratual, mas também quero negociá-lo quando eu precisar. Quando surgir a oportunidade. Ou a necessidade. A necessidade. Né? Então, os dois juntos. Né?
Então, quando eu tiver esses dois, o meu modelo de gestão prevê essas duas coisas, eu vou avaliar pelo valor justo e a variação vai para o patrimônio líquido. Agora, se eu não conseguir, se a classificação não couber porque eu quero o fluxo de caixa contratual ou porque eu quero as duas coisas simultâneas, eu vou jogar na classificação residual, que é o valor justo pelo resultado. A minha sensação, professor, é que nós vamos ter uma migração de classificação de valor justo para o resultado para valor justo para o patrimônio líquido. É a minha sensação. Porque as empresas querem flexibilidade. E o CPC está permitindo essa flexibilidade agora. Bom, então, eu já falei vários pontos do instrumento de dívida, mas é interessante porque se discute nesses pronunciamentos de instrumentos financeiros essa ideia de instrumento de dívida ou instrumento patrimonial. Mas veja só, a gente está pensando aqui, quando você comprou um instrumento patrimonial, é um instrumento de dívida. Né? Se esse instrumento de dívida você vai ficar com ele até o vencimento, evidentemente, se vai ficar do vencimento é porque você quer os fluxos de caixa contratuais. Né? Custo amortizado. Ora, não, eu quero negociar ele, ou eu queria negociar ele a qualquer momento. Era valor justo pelo resultado. Aí eu não sabia o que eu queria fazer, valor justo e a variação para outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Então, a característica, a classificação residual, valor justo pelo PL antes, no CPC 48. De novo, eu quero fluxo de caixa contratual, custo amortizado. Eu vou seguir o que a gestão da minha companhia prevê para isso. Flexibilidade para negociação, para ficar até o vencimento, valor justo e a variação para o PL. E a classificação residual, valor justo pelo resultado. Né? Essa é a diferença. Então, para instrumentos patrimoniais, né, a norma diz, sempre classifica instrumentos patrimoniais pelo valor justo. Né? Se você vai negociar, pretende negociar, vai para o resultado. PRE. Vai sentir o efeito no resultado de forma direta. Em todos os demais casos, você vai jogar para o PL. Agora, há exceção para classificar como custo. E aí o CPC coloca lá uma série de exceções. Mas são casos bem remotos que o CPC permite que seja pelo custo. Tá? Bom, aí isso foi da parte geral. Da parte de contabilidade para o RED, o que mudou? Olha, mudou algumas definições internas, mas as classificações continuam a mesma. RED de valor justo, RED de fluxo de caixa, RED de investimento no exterior. Mas eu tenho uma sensação, por enquanto é só uma sensação, porque a gente ainda não viu relatórios publicados, né, e discussão sobre isso, que vai ficar mais fácil a gente saber quando vai usar o RED de fluxo de caixa. Porque está mais claro. Porque está mais claro. Seja na parte geral ou agora na parte de RED account. Né? Porque antes, puxa, quando que eu uso RED de fluxo de caixa? A gente vai ver lá, só tem 1 ou 2 exemplos. O 1 a gente ouvia falar nos textos acadêmicos. O 2 era o caso da Petrobras, né? Que usou o RED de fluxo de caixa. Agora acho que vai ficar mais claro a gente entender quando usar o RED de fluxo de caixa. Tá? Mas é isso. Então, o CPC 48, esse é a grande, a mais importante diferença que eu pude capturar neles aí. Tá? E confesso que passei a entender mais o 38, né? É uma dificuldade entender esses pronunciamentos, principalmente de instrumentos financeiros. Eu passei a entender mais 38 ao ler o 48. Né? Mas, enfim. Mas aí, nós temos novos tratamentos previstos, né, nas novas normas, supostamente para melhorar a qualidade da informação. Para o investidor, seja ele um acionista, seja ele um credor. A gente consegue perceber isso no CPC 47 sobre receita, senhor? Então, eu acho que tem muito assim, disso que você falou, né? O texto está mais claro, certo? Eu acho que isso reduz bastante dificuldade, né,
Você vê que coisa curiosa, né? Na implantação agora do CPC 47, né, houve muita discussão a respeito. Puxa, agora então a gente vai ter que separar produto e receita de serviço. Serviço. Mas se você for ver, isso já existia. Né? Tanto é que a própria norma diz, olha, tem uma parte dos critérios de reconhecimento é só para produto, outra só para serviço. Ou seja, subentende-se que você tem que separar essas duas coisas, né? Mas, no fundo, subentende-se, certo? O texto do CPC 48 deixa isso muito mais claro, né? Ou seja, na hora que você diz, olha, se houver mais de uma obrigação de desempenho, você tem que separar e medir separado, né? No fundo, você está fazendo essa separação de uma maneira mais clara, né? Certo, então, essa é uma coisa que, de fato, o CPC 47 trouxe de maior clareza e eu acho que isso contribui, de fato, né, para a melhoria da qualidade da informação, né? E essas novas situações, como eu acabei de falar, essas 4 novas situações aí de mensuração, realmente não tinham sido tratadas no CPC 30, né? E agora vem, então, nesse novo texto, né? Então, eu acho que, de fato, o CPC 47 traz aí uma boa contribuição para a transparência, né, das empresas, certo? Mas Godoy, o que você acha do 48? Então, do 48, Silvio, eu acho que a grande mudança vai ser para a instituição financeira. A grande mudança. E aquilo que eu já relatei, eu acho que muitos instrumentos que eram classificados a valor justo vão continuar a valor justo. A grande diferença é a variação desse valor justo, qual é o destino dela? A minha sensação é que o destino, na maior parte das vezes, era para o resultado, afetando de forma direta o resultado. E agora, eu acho que essa variação vai tender mais para o patrimônio líquido, seguindo o modelo de gestão das instituições financeiras, né? Então, eu acho que vai haver mudanças na apresentação, nos valores, significativamente, evidentemente. Agora, isso vai reduzir, muito provavelmente, vai reduzir a volatilidade do lucro que você tinha em função Pois da é. valor justo que ia para resultado, né? Pois é, é verdade. Que é o grande intuito das normas de instrumentos financeiros. Agora, você acha que isso reflete melhor a realidade? Porque você está falando, bom, reflete melhor o modelo de gestão da empresa, né? Ou seja, você segue mais o modelo de gestão da empresa. Isso vai refletir, então, o resultado vai refletir mais a realidade, né, Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, vai refletir mais a realidade. Mas aí eu tenho uma grande dúvida, né? Porque ao refletir exatamente a realidade de quem está prestando a informação, né? A realidade da gestão da empresa. E para o investidor, né, isso tem que ficar muito claro. Então a forma de divulgação, de capturar essa informação aí, vai ser fundamental para a tomada de decisão, se investir ou desinvestir numa companhia que se utiliza da contabilidade, instrumentos financeiros e contabilidade de hedge, né? Então, isso vai mudar bastante. Né? Mas é isso. Ok. Bom, pessoal, a nossa intenção aqui era justamente essa, tentar explanar de forma panorâmica sobre essas duas mudanças do CPC 48 e CPC 47. Do CPC 48 e do conjunto de normas que formam a contabilidade para instrumentos financeiros, nós vamos ter nesse MBA, no nosso MBA Contabilidade e FRS EAD, aqui da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 4 encontros. Então, uma parte para reconhecimento e mensuração e uma parte para apresentação e divulgação das informações. Além de a parte geral sobre instrumentos financeiros, não tocante à contabilidade. A norma CPC 47 sobre receita, provavelmente nós teremos também alguns encontros para discutir receitas. Certamente, Pois é. E mais outros pronunciamentos, a grande parte dos pronunciamentos, eles estão contemplados nesse curso de contabilidade FRS e EAD, que a gente está propondo aqui para vocês, e começamos o processo seletivo agora, final de abril, né, Silvio? Acho que final de abril começamos o processo seletivo. A proposta do curso vai começar em abril, e convidamos vocês a visitar a página da Fundace, verificar o programa do curso, os CPCs abrangidos, e fazer a sua opção em talvez cursar esse MBA em Contabilidade e FRS
um dos poucos no Brasil com tanta abrangência quanto esse que nós propomos agora. Isso aí. É isso? Beleza, obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.